Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana nós lemos de Jeremias, capítulo 28 até 48. É importante para que venhamos a entender todo esse texto lido, venhamos a nos atentar ao contexto, que venhamos a saber em que período isso foi escrito, que venhamos a compreender onde o povo está, então isso tudo é fundamental, ok? Então o contexto é tudo para que venhamos a buscar ali para ter uma compreensão maior da palavra de Deus. Estamos aqui mais ou menos no ano 594, 593 antes de Cristo, e para que os irmãos venham a ter mais ou menos uma ideia, esse período aqui de Jeremias 28 a 48, ele começa ali mais ou menos 3 ou 4 anos após a primeira grande deportação para a Babilônia. Ok? Então a primeira aconteceu em 597 a.C. e agora 3, 4 anos depois, estamos agora justamente nesse período do início do capítulo 28. Então temos aqui algumas famílias ainda divididas. Algumas já estão na realidade do cativeiro e ainda estão assimilando toda essa questão. E outros estão ainda em Judá, até achando que não, só foi aqueles e aqui está tudo certo, não vai acontecer em momento algum de também irmos. Então muitos acharam que a realidade deles seria diferente. Temos aqui uma situação política em que quem governa agora é Zedequias, e é importante dizer aqui que muitos acabam não percebendo, mas Edequias, ele não é um rei legítimo, ali no sentido tradicional, ok? Porque ele foi colocado no trono pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, ele era uma espécie de... ele era um rei vassalo, certo? Então, ele era um governador fantoche. Estava ali só para coletar tributos e repassar para a Babilônia. Então, o rei legítimo, segundo a linhagem davídica, era o rei Joaquim. E também temos textos, encontramos ali o nome Jeconias. Então, Jeconias e Joaquim são ali a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, né? São dois nomes da mesma pessoa e encontramos de fato no texto bíblico esses dois nomes, inclusive no hebraico. Okay? Temos textos aí com nomes diferentes. Importante dizer que Jeoaquim é um, Joaquim outro, tem essa diferença aí, ok? Então, o rei Joaquim ele foi deportado para a Babilônia junto com 10.000 pessoas da elite de Judá, né, incluindo ali artesãos, ferreiros, soldados. Então, a nata da sociedade foi nessa leva ali, junto com o rei Joaquim. Imagina só a humilhação. O verdadeiro rei está na Babilônia, vivendo ali como prisioneiro, enquanto o seu tio, Zedequias, está ali governando, né, como uma marionete de Nabucodonosor. Nesse momento da história, o povo de Judá está ali dividido em duas comunidades. Tem aqueles que ficaram em Jerusalém e aqueles que estão exilados na Babilônia. E entre os exilados está o profeta Ezequiel, que ele começou o seu ministério profético exatamente nesse período. Okay? Então estamos lendo agora Jeremias, mas é importante considerar que esse período, ok? Que esse período está acontecendo justamente o início do ministério de Ezequiel. Perfeito? Mais para frente iremos estudar isso, bem? Sobre esse mesmo período, mas numa perspectiva lendo o profeta Ezequiel. Bem, meus irmãos, então eles já estão vivendo com essa dor do cativeiro, mas também eles estão com uma fé, sabendo que está havendo uma purificação. E Deus já havia, através do profeta Jeremias, anunciado isso. E qual era o objetivo disso? Então, já está começando a cair a ficha de muitos. Já estavam já refletindo, já estavam já pensando no que eles erraram. Então, o estado
espiritual, o estado ali espiritual do povo, certamente tinham pessoas ali com emoções diferentes, com pensamentos diferentes. Principalmente ali no início da primeira deportação, imagina só. Mas agora já se passaram já alguns anos. E alguns que ficaram, inclusive, em Judá pensaram: ah, isso aí é algo temporário, isso aí foi um acidente. O templo ainda está de pé, Jerusalém ainda existe, ainda há um trono no rei, ainda há um rei no trono de Davi. Então, é natural que alguns estivessem pensando assim: ah, Deus não vai permitir que isso aconteça por muito tempo. Alguns foram para o exílio, mas quem não foi, não vai mais. Então nós temos aqui algumas expectativas. Os utensílios sagrados do templo, eles foram levados para a Babilônia, mas existia uma expectativa, não. Vai chegar um momento em que isso tudo vai retornar, é por pouco tempo. Eles estavam na expectativa que aqueles que foram exilados, daqui a pouquinho voltariam para casa. Estavam na expectativa que o jugo babilônico seria quebrado rapidamente. Tudo ia voltar ao normal. E aí, temos nesse período um confronto de duas vozes proféticas completamente opostas. Jeremias ele já estava vindo há anos proclamando uma mensagem que não era popular. Ele dizia: submetam-se à Babilônia, este é o juízo de Deus. O cativeiro vai durar 70 anos, não resistam, pois isso só trará mais sofrimento. Então a palavra de Jeremias é: vão para a Babilônia, se submetam, chegam lá vocês, plantem, vão lá, vocês vivam as suas vidas lá, normalmente. Não é chegar lá e falar: amanhã nós vamos sair. Não, vão lá, vivam as suas vidas, plantem, colham, normalmente prosperem lá, enriqueçam lá. Mas isso é algo que ainda vai render muitos anos ainda. E já um outro profeta, do outro lado, Ananias, ele surge com uma mensagem que o povo queria ouvir. Dentro de 2 anos, tudo vai voltar ao normal. Os utensílios voltarão, os exilados voltarão. O jugo da Babilônia será quebrado. Oh, aê, aleluia! Então, o que o povo queria ouvir era isso. Caramba, vai ser coisa rápida. Daqui a pouco todo mundo vai estar de volta. Agora imagina só a tensão disso. 2 homens, cada um deles dizendo: assim diz o Senhor. Cada um deles dizendo que é o Senhor que está falando através dele. Mas as mensagens eram totalmente contraditórias. Um prometendo 70 anos de cativeiro e o outro prometendo a libertação em 2 anos. Um chamando para a submissão e o outro querendo incitar a resistência. Então veja só, se coloque no lugar do povo naquela época. Imagina se você tem familiares que foram deportados na Babilônia. Imagina se você está vendo, de repente, o país humilhado, governado por um rei vassalo. Vocês sabem que outros países vizinhos ali também estão planejando rebeliões contra a Babilônia. Vocês querem que a situação seja revertida. E aí surgem 2 profetas. Um diz: aceitem, isso vai durar décadas. E o outro diz: resistam, em 2 anos estaremos livres. Somos soberanos. Daqui a pouquinho tudo isso vai se resolver. Não liga para eles lá não. Qual mensagem vocês gostariam de ouvir? Qual profeta vocês seguiriam? Aqui nós temos uma questão fundamental. Como discernir a voz de Deus? De repente Deus quer dizer algo que não é aquilo que todos querem ouvir.
E esse ponto é crucial para entender até mesmo o livro de Jeremias. Estou falando aqui desses capítulos, principalmente, mas todo o livro de Jeremias. Como distinguir a voz verdadeira de Deus e as vozes que simplesmente nos dizem aquilo que nós queremos ouvir? E essa não é apenas uma questão histórica de 2.600 anos, mas é uma questão que vale para todos os tempos. Quantas vezes em nossas vidas nós nos deparamos com vozes que nos oferecem soluções rápidas, promessas fáceis, atalhos espirituais? E é nesse mesmo contexto, tensão, e algo muito crítico da história, que em Jeremias vamos ver essas palavras de Ananias, palavras que soavam ali até como uma música nos ouvidos do povo, mas que entrava em contradição direta com o que Deus havia revelado através do seu servo Jeremias. Então, agora que nós já entendemos quando e onde estamos na história, podemos compreender um pouco mais o que está em jogo nesse confronto profético. Não se trata aqui de uma discussão teológica, mas o destino de uma nação e a credibilidade da palavra profética, porque Deus ele conduz o seu povo através de crises. Na história de Israel, vamos ver isso. E ele próprio anunciou várias dessas crises, inclusive o motivo destas. Quando vocês não me obedecerem, vocês não me ouvirem, quando vocês quebrarem a minha aliança, eu vos mandarei para o exílio, e eu vou espalhar vocês, e tal, e tal, e tal. Mas o tempo todo também ele diz, quando eles se arrependessem, quando eles passassem a ouvir a voz dele, que ele iria trazê-lo de volta. Várias e várias vezes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha voz, eu ouvirei dos céus, ouvirei seus pecados, perdoarei seus ouvirei sua voz, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Então é um texto aqui que nós sabemos o que Deus prometeu, sabemos que são coisas boas. O povo aceitou ali uma aliança, e a aliança ali era de mão dupla. Deus tinha a parte dele, e ele próprio, ele disse, eu vos abençoarei, eu vou prover isso, 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 nada vos faltará, eu vou te dar paz, eu vou fazer com que você não tenha inimigos, os inimigos ao lado perecerão. Tudo isso estava ali dentro do acordo, da aliança. Mas se vocês, e o povo vai por esse mais, pelo caminho da desobediência, pelo caminho da maldição, da morte. É isso que estamos vendo acontecendo nos dias aqui de Jeremias. Ok? Então, vamos para esses capítulos incríveis e espero que venhamos a cada dia mais a discernir a voz de Deus. Porque às vezes podem surgir outras vozes e essas vozes podem trazer confusão. Então, que o Senhor nos traga sabedoria e discernimento enquanto estudamos a sua palavra. Amém? Então, Jeremias capítulo 28, verso 1 diz que naquele mesmo ano, no início ali do reinado do rei Zedequias, aí surge quem na história? Ananias, certo? Então, Ananias, profeta de Gibeão, ele fala, né, para Jeremias, né, que me disse, está falando a Jeremias, na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e do povo. O que ele diz? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. Então, Ananias, ele está dizendo que vai ser dentro de 2 anos. Né?
E você lendo aqui o texto bíblico, parece até que é como se Deus estivesse falando, né? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Então, uma mensagem aqui, olha só que bênção! Isso tudo vai acabar em 2 anos. Então, tiveram uma mensagem aqui de um profeta falando sobre isso, conforme já mencionamos. E é um profeta que esse é o tipo mais perigoso que tem, né, de falso profeta, porque ele usa o nome do Senhor, assim diz o Senhor, mas traz aquilo que pouco quer ouvir. Esperança, algo fácil. Deus está prometendo e vai acontecer dentro disso, tal tampo, tudo vai dar certo, não sei o que. É o que todo mundo quer ouvir. Mas como será que é o tempo de Deus? Aqui, o problema não foi que o inimigo venceu alguma coisa. Não. O cativeiro babilônio está no plano de Deus. Não foi, ó, Satanás venceu essa. Não, meus irmãos. Não. O próprio Deus está permitindo. Isso tudo é o quê? Uma forma de despertamento do povo para que o povo venha a entender o que de fato é aliança. Porque dizer eu aceito, sim, 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 é fácil. Lá no Monte Ebal e Gerizim, quando foi feito ali aquele voto ali, aquela aliança no monte ali citando as bênçãos e as maldições, falar que tudo ok, ok, sim, 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 é fácil. E agora, na hora que chegou a conta, a cobrança, olha, vocês disseram que iriam fazer isso, 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 isso. Está lá no contrato, na aliança. Se vocês não fizessem, o que aconteceria? Exatamente. Aí o cativeiro. Então Deus querendo mostrar a sua justiça. Então, tudo isso aqui está dentro daquilo que estava no contrato, na aliança. Ok? Então, que isso, né, fique claro. Meus irmãos, eu citei aqui de cabeça o texto de 2 Crônicas 7,14, mas pode ser que eu tenha comido alguma palavra, deixa eu colocar aqui só para confirmar, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, né, minha face, algumas traduções, se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá bom? Olha aqui de cabeça, pode ser que eu tenha pulado alguma palavrinha. E uma coisa interessante que muitos não sabem, mas por que 70 anos? 70 anos é muita coisa. Isso tudo também estava ali, no acordo ali, na aliança, isso fazia parte. Nada disso aconteceu ao acaso. Então, vou mostrar aqui para os irmãos, lá em Levítico, olha só que interessante. Vou mostrar rapidamente, tá? Só para os irmãos entenderem, mas o nosso foco aqui do estudo hoje é outro. Então, nós temos aqui em Levítico 25, verso 1 e 2, dizendo: O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: Fala aos israelitas e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Para a terra. Um sábado para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então aqui fala sobre o ano sabático. Então, a cada 7 anos, a gente tinha ali o 7º ano onde a terra descansava. Ok? Então aqui temos esse mandamento do ano sabático. Já falamos sobre isso lá atrás, então não vou falar muito aqui. Aí beleza, o tempo passa, né? Aí acontece ali a conquista da terra, acontece a distribuição da terra ali por Josué, e após essa conquista e distribuição da terra, que durou ali cerca de 14 anos mais ou menos, aí inicia os ciclos de 7 anos. E segundo, né, o cálculo que foi feito, desde o ano que eles que repartiram a terra e até a deportação da Babilônia, se passaram 836 anos. E durante mais ou menos 400 desses anos, o povo de Israel respeitou os anos sabáticos. Os anos sabáticos, os anos de jubileu. E
Vamos ver isso, né, já vimos isso, né, em Levítico, então não vou abordar muito aqui. Mas por 436 anos, o povo de Israel não obedeceu. Então, se você pegar esses 436 anos, passaram exatamente nesses 436 anos 62 anos de descanso da terra que eles não guardaram, certo? É o ano Shemitah, né, desse sétimo ano. Então, você pega esses 62, eles tiveram 62 sétimos anos em 436 anos, e nós temos 8 anos de jubileu. Então, contando 62 anos de Shemitah mais 8 sábados, né, de jubileu, nós temos aí 70 anos. Então, o cativeiro babilônio veio justamente porque Israel deixou de guardar 70 anos sabáticos. E aí sim aconteceu isso. Isso, inclusive, estava também no acordo também. Vamos ver aqui lá em Levítico 26. Olha só. Levítico 26. Nós temos aqui. Aqui, ó, as consequências da desobediência. Olha só, hein? Preste atenção. Já posso ler até daqui, ó. Então a terra usufruirá dos seus sábados todos os dias da sua devastação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e usufruirá dos seus sábados. Ou seja, durante 70 anos vocês não guardaram? Então eu vou fazer com que a terra agora guarde 70 anos que não foram guardados com vocês. Justamente quando eles estiveram na Babilônia. Então aqui em Levítico 26, estamos vendo justamente isso acontecendo. Então as nações perseguiram o povo de Judá, a terra foi devastada, as cidades se tornaram ali no deserto, enquanto isso, a terra guardou o seu sábado. A terra descansou justamente pelos sábados em que não houve o descanso enquanto eles habitavam nela. Okay? A gente vira isso aqui claramente nesse texto. Okay? E aí está a resposta do porquê foram os 70 anos de cativeiro. Amém? Então vamos voltar aqui. Muitos perguntam, né? Por que 70 anos? Por que 70 anos? Então, tá aí a resposta. Sobre essa questão de ter essa voz, né, de Ananias e muitos quererem ouvir alguma coisa boa, realmente é uma questão difícil para um profeta ali fala realmente o que Deus manda. É interessante a humildade de Jeremias, porque quando Ananias fala, olha só o que acontece. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor as palavras que profetizastes e traga de volta para este lugar os utensílios da casa do Senhor, assim como todos os exilados da Babilônia. Mas ouve agora esta palavra que falo a ti e a todo o povo. E continua aqui o texto. E aqui fala, mas o profeta que profetizar paz será reconhecido como verdadeiramente enviado pelo Senhor, apenas quando se cumprir a sua palavra. Então, está prometendo algo de paz, algo bom, algo bonito de se ouvir, mas realmente vamos reconhecer que você foi enviado do Senhor se cumprir a sua palavra. E aí vamos ver que Ananias vai, toma o jugo do pescoço de Jeremias, quebra, tem esse confronto aqui. Então vamos ver que Jeremias até foi bastante humilde, porque ele sabia que a palavra que ele está falando realmente veio do Senhor, e ao ver ali um outro profeta ali falso, uma coisa que o povo queria ouvir, ele
não veio de imediato falando seu mentiroso, não sei o quê. Ele até foi manso, foi humilde, né? Não partiu ali pro fight, não. Então foi realmente bastante humilde. E a palavra dele foi muito forte, né? Olha, então vamos ver se essa palavra vai se cumprir. Se cumprir, então está certo. E aí vamos ver o verso 13. Vou colocar aqui. Depois de ter quebrado, né, o jugo ali, Jeremias. Aí fala: vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor: quebrastes um jugo de madeira, mas em vez dele farás um jugo de ferro. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que se sujeitem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele e entreguei-lhe até os animais selvagens. Então vamos ver, né, agora realmente Jeremias falando a mensagem de Deus para Ananias. E temos aqui lições profundas das consequências de resistir à vontade de Deus. Então, o jugo de madeira representava aqui uma submissão que era voluntária, ali se tendo disciplina através ali do jugo da Babilônia. Mas ao quebrar esse jugo, Ananias está trazendo sobre ele um jugo de ferro, que é uma punição mais severa. E o que aconteceu com ele? Ele morreu naquele mesmo ano. Porque o que ele pregou foi contra a palavra de Deus. O que ele pregou foi rebelião contra o Senhor. O Senhor tinha uma mensagem e ele falou outra. E aí ele morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Então nós temos aqui uma mensagem muito importante. Quando nós rejeitamos a disciplina de Deus, que é suave, nós podemos enfrentar consequências duras. Para muitos aqui, o cativeiro na Babilônia de 70 anos poderia ser algo duro demais, mas não. Deus foi muito, muito paciente com o povo ali, sendo muito teimoso. Olha só quantos anos passaram. O povo já estava ali já há mais de 800 anos, e mais da metade desses anos não cumpriu ali, né, os mandamentos do descanso da terra. E por esse mesmo motivo, essa contagem de anos sabáticos não guardados, o povo ficou 70 anos exilado. Ok? E aí vamos ver em Jeremias 29, verso 7. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Olha só, muitos ali pensando, vai ser coisa rápida, eu vou e volto. E Jeremias traz a mensagem de Deus falando, olha, prospere naquele lugar. É para vocês estarem lá, vai ser um bom tempo. Então, se aquele lugar for próspero, vocês também serão prósperos. Então, ore pela prosperidade da cidade. Então, e nesse texto aqui, temos uma palavra, né, muito importante. Já falamos aqui diversas e diversas vezes. Aqui, quando vemos prosperidade da cidade, que muitas traduções vão trazer, temos, na verdade, no original, a paz da cidade. Porque no original aqui nós temos a palavra, aqui está escrito shalom, né, que é shalom, né, só que uma outra forma da palavra. Então temos aqui shalom, a paz da cidade. Okay? Então é uma das declarações mais interessantes que nós temos aqui. Até porque estamos vendo aqui até uma redundância, se for colocar nessa tradução aqui, por exemplo, no original. Nós temos procurai a paz da cidade, orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos aqui 3 vezes a palavra shalom. Né? Nós temos aqui, aqui está falando Shlomar,
né, que é em sua paz, né, que é em sua paz. Então aqui nós temos Shalom, e aqui também Shalom, né? Lachem Shalom, né, para eles paz. Para vós, né, paz. É, paz para vocês. Então nós temos aqui esse mandamento: orem por essa cidade. Orem pela cidade onde vocês estão. Isso aqui é algo muito fundamental. Às vezes a pessoa está em um lugar onde ela acha que as coisas estão dando errado e às vezes desanima de orar. Ah, meu bairro só tem bandido, meu bairro ninguém presta. No país onde eu vivo, o presidente é um ladrão. Então desanimei, não vou orar mais por nada. Meus irmãos, se é assim, mais do que nunca você precisa orar. Ore pelo seu bairro, ore pelo seu estado, ore pelo seu país, para que haja mudança, que haja transformação. Então, precisamos sim orar, hein? Porque se a cidade prospera, se o país prospera, nós prosperaremos. Agora, se as coisas desandarem no país, infelizmente, a tendência maior é todo mundo também desandar. Então, o nível de prosperidade, ó, tá lá embaixo. E aí temos essa questão de que muitos poderiam odiar a Babilônia, poderiam tentar conspirar, tentar se rebelar, mas Deus pede para que eles viessem a serem construtores de Shalom. Eles viessem a construir paz em uma cidade pagã, em uma cidade onde tinham ali outras divindades. Olha só. E aí nós temos, né, eu vou pular um pouquinho aqui, eu ia falar sobre Aiabe e Zedecias, né, eu vou pular um pouquinho. Certo. Capítulo 29, verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E aí vem um texto aqui bastante conhecido, um texto lindo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, estamos vendo aqui pensamentos de Shalom, pensamentos que realmente não são de mal, mas para trazer um futuro de esperança. Deus tem planos específicos e esses planos são bons, são planos para o nosso bem, mesmo quando as circunstâncias não parecem boas. Quando nós olhamos para o Brasil, a sensação que dá é que está tudo quebrado, tudo fora do lugar, que não tem jeito. Quando a gente olha tanta injustiça acontecendo naquele STF, gera sim uma indignação, uma desmotivação, mas vocês precisam entender que Deus, mais do que qualquer pessoa, mais do que mim, do que você, fica descontente com tudo que tem acontecido e Ele está olhando para isso tudo, mas precisamos nos posicionar e precisamos orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar pelo nosso presidente, que ele venha a se arrepender dos pecados, que ele venha a ser transformado, fazer diferença e que venhamos aprender também a votar direito, que venhamos a instruir os nossos filhos. Olha, jamais vote nesse tipo de pessoa, nesse tipo de conduta, pessoas que ensinam tal coisa. Porque se lá atrás os nossos avós que sabiam muito, porque a gente vê que nossos avós venceram muita coisa no passado ali na política, passaram por muita coisa, mas venceram. Mas estivessem instruindo, olha, cuidado com esse tipo de coisa, nós vencemos lá atrás, esse negócio voltar na frente vai dar problema. E aí, ó, chegou algum momento que quebrou a corrente, a gente vê esses pensamentos que realmente vêm em oposição às escrituras, a forma ali de cristianismo, esse pensamento que vai contra a igreja, que infelizmente a esquerda prega aí em peso, a gente vê esse negócio hoje espalhado. Hoje a gente estamos vendo nas escolas, principalmente aí
faculdades públicas, ó, assim, aos pouquinhos eles foram minando. E hoje, infelizmente, muitos jovens vão para a faculdade de um jeito, quando estamos vendo, estão saindo de outro. A estratégia do inimigo. Então nós precisamos sim orientar. Olha, cuidado com isso. Isso é errado. Isso não é da vontade de Deus. Isso outro. Até desculpa que está falando sobre política, né? O nosso foco aqui é a escritura, mas é um tema muito importante, porque se nós queremos o bem do nosso país, que o país venha a prosperar, isso tudo inicia nas nossas orações, mas não para nas orações. Porque se eu oro e voto em um corrupto, acha que vai acontecer com o país? O país vai prosperar? O que vai prosperar é o bolso dele. Então, que venhamos a ter muito cuidado, que venhamos a realmente termos sabedoria em quem votamos, ok? Vamos continuar em oração pelo nosso Brasil, orar pelos nossos ministros, pelos juízes destas nações, para que venham a ser justos, para que eles venham realmente a terem temor do Senhor, porque o que estamos vendo aqui no Brasil são pessoas que não têm temor algum a Deus. Porque para quem mata, para quem rouba, ó, rapidamente está fora da cadeia. Ó, rapidinho. Você vê pessoas que são assassinas das piores. Hoje mesmo eu ouvi uma notícia de um cara que descobriram há pouco tempo, né, que matou uma pessoa aí, e agora já estão voltando em liberdade. Inclusive, era uma grande polêmica por muito tempo, né? Quem matou o Marielle? E um monte de gente militando, apontando dedo e não sei o quê. Não foi a pessoa que imaginaram, prenderam o outro e puf, já saiu. Agora outras pessoas que a gente não vê, que não tem crime nenhum ali na conta, estão ali presas por dezenas de anos. Então é um negócio que é triste quando vemos esse tipo de coisa acontecendo no Brasil. E precisamos, né, agir com justiça, clamar a Deus para que Ele venha a intervir, porque a nossa nação precisa de intervenção. Uma intervenção humana talvez não seja suficiente. Só Deus mesmo no nosso país para que as coisas venham realmente a voltarem, né, a se encaixar, que venha realmente andar no caminho de justiça, porque a gente vê que realmente saiu muito ali do controle do homem. Hein? Então, desculpa, meus irmãos, vamos voltar, né, agora aqui. Causa uma indignação, às vezes a gente, né, acaba florando e fala um pouquinho demais. Sei que é um tema também especial, por isso que estou pedindo perdão, mas estamos voltando aqui. Jeremias 30, verso 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Esse texto aqui é algo bastante interessante. Tempo de angústia para Jacó. Nós temos aqui uma profecia de dupla referência, a gente chama ali de profecia de duplo cumprimento. Teve esse cumprimento nesse período, né, da Babilônia, né, mas nós chamamos de tempo de angústia de Jacó também o período da grande tribulação. Então, quando nos atentamos para isso aqui, angústia para Jacó, tempo de angústia de Jacó, esse aqui foi o primeiro nome que o período da grande tribulação recebeu. Nome aqui profético. Tempo de angústia para Jacó. Inclusive, vamos ver o Senhor Jesus usando para nomear o período, né, que nós chamamos hoje de grande tribulação. A gente vê que ele fala justamente sobre isso aqui. Ele fala, ó, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então aqui é justamente esse período, né, da aflição ali, de Jacó, esse período aqui de angústia de Jacó, é o período onde vai haver uma tribulação muito grande. E na teologia da época não existia ainda o termo grande tribulação, né? Isso veio um momento posterior e veio justamente daqui, porque Jesus fala que haverá uma tribulação
muito grande. Então daqui vem a grande tribulação. E é justamente nesse texto onde Jesus cita uma profecia de Jeremias também, esse tempo de angústia para Jacó que não vai haver outro como esse, né? Então, realmente vem daqui e sabemos que será por pouco tempo, né? Um tempo determinado. Vai chegar um momento onde vai acabar a tribulação daqueles dias, e aí o sol escurece, a lua não dá a sua luz, e aí vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E aí encontraremos o Senhor nos ares. Amém? Bem, Jeremias 30:12. Porque assim diz o Senhor: a tua fratura é incurável e a tua ferida é gravíssima. Não há quem defenda a tua causa, não há remédio nem cura para a tua ferida. E aí continua aqui o texto, querendo demonstrar que a condição de Israel, aos olhos humanos ali, era aparentemente, né, impossível de curar. Mas olha só o que está escrito no verso 17. A gente vê aqui texto ruim, um texto bem tenso aqui de dor. Mas chega aqui no verso 17. E eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Chamaram-te a abandonada, Sião, a quem ninguém mais procura. Assim diz o Senhor: mudarei o destino das tendas de Jacó e terei compaixão das tuas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no devido lugar. Bem, então vamos ver que haveria cura. Deus promete cura mesmo quando parece ali ser impossível. E temos, né, mais adiante, texto aqui muito lindo. Vou colocar aqui para os irmãos. Inclusive, aqui em Hebreus capítulo 8, verso 8 a 12, vamos ver falando sobre esses dias que viriam em que Deus faria uma nova aliança. E essa nova aliança aqui, que estamos vendo aqui, em que Deus iria colocar as suas leis na mente, escrever no coração, sendo Ele o nosso Deus e nós sendo o povo dele. E um momento onde que não precisaria dizer, será que alguém não conhece o Senhor? Né? Vamos te ensinar sobre o Senhor. Isso não seria necessário, porque todos conheceriam o Senhor. Isso aqui está justamente sendo profetizado por Jeremias, no capítulo 31. Então, é um texto aqui, um dos mais lindos do Antigo Testamento. Jeremias 31:31. Dias virão, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não será como a aliança que fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse que nós acabamos de ler em Hebreus. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha só que lindo! Isso aqui é algo. Olha só o renovo vindo do Senhor. Caramba, isso aqui é algo lindo demais. Começa dele dizendo que iria pôr a lei dele na nossa mente, escrevendo no nosso coração. Não mais aqui em tábuas de pedra, mas algo interno, algo dentro, algo no coração, algo na mente. Lá em Ezequiel 36:26 fala sobre uma nova mente, um novo coração. Olha só que lindo!
Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. É só. E é esse o objetivo da aliança. Isso aqui vai se tornar uma realidade permanente, uma realidade eterna. Ele sendo o nosso Deus e nós sendo o seu povo toda a eternidade. E teremos o perdão completo, porque ele vai perdoar a maldade e não mais se lembrará. Não que houve aqui uma amnésia, mas houve um perdão, uma purificação e que jamais haverá novamente o pecado. Deus dará fim ao pecado. Temos isso também lá em Ezequiel 37, em Daniel. Então temos aqui vários textos bíblicos falando sobre isso e veremos mais adiante também. Bem, meus irmãos, vimos a angústia de um povo dividido, a tentação de abraçar aqui uma falsa esperança, né, do profeta Ananias, e também sobre aquela voz solitária, aquela voz que ninguém quer ouvir, do profeta Jeremias, que insistia na verdade divina, por mais dolorosa que fosse. E essa dificuldade de discernir a voz de Deus é algo que precisamos refletir hoje, porque tem discursos que podem parecer ali mais agradável de se ouvir, como se fosse ali massagear os ouvidos, massagear o nosso ego. E naquele período da cidade de Jerusalém, onde muitos foram levados para o cativeiro, Jerusalém ali sendo sitiada, um rei fantoche, parte do povo exilado, e aí escolher entre uma promessa de libertação que seria rápida, entre uma dura realidade de ter 70 anos de cativeiro. Então, às vezes, nós mesmos podemos nos deparar com situações como essa. Escutarmos alguma coisa que parece melhor, mas que é um atalho ali, que não foi o que Deus realmente colocou ali para nós. Precisamos realmente ouvirmos a voz de Deus. Precisamos ser pacientes. Eu confesso aos irmãos que, quando vi a esquerda voltando de novo aqui no poder, eu mesmo fiquei um pouco desanimado. Eu falei, caramba, e agora, sim? E agora? E aí, quando eu vi, né, o presidente assumindo, eu falei, agora não tem mais jeito. Agora eu vou orar por ele, orar para que ele venha se converter. Vou esperar que ele faça ali o melhor, mas são 4 anos. O povo lá, agora não tem mais jeito. Já estou na Babilônia, né? Agora são mais 70 anos. O profeta falou 70 anos, então vou esperar os 70 anos. E foi o que eu pensei e coloquei na minha mente. Agora são 4 anos aguentando isso. Então eu vou orar para que ele faça o melhor, para que ele se arrependa. Possa fazer um bom governo. Mas, infelizmente, estamos vendo as coisas desandando. Tanta coisa ruim uma atrás da outra. Mas não é por isso que eu vou desanimar e nem parar de orar. Mas está chegando já o momento ali de voltar de novo. Que venhamos a orar pelo Brasil, que venhamos a ter sabedoria. E esperar em Deus que não venham, né, a tomar a eleição, né, do povo brasileiro, para que tudo venha acontecer ali realmente de forma justa. E as coisas realmente estão bem estranhas, que vamos orar pelo Brasil, meus irmãos. Eu estou dizendo isso porque muitos em outros países, né, como Venezuela, falaram, calma, não vai acontecer nada demais não. Daqui a pouco, né, isso passa. E vamos ver quanto tempo aquilo ali já está. Né? As coisas são muito sérias, meus irmãos. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos governantes. Ore pelo presidente, pelo governador. Que eles venham a andar segundo a justiça do Senhor. Que eles venham realmente corrigir a conduta. E vamos ali, na hora de votar, realmente pedir a Deus sabedoria e direcionamento. Né? O voto não é uma questão só civil.
é uma questão também de fé, porque podemos perder um certo nível de liberdade dependendo de quem está no poder. Bem, e nesse cenário ali de desespero e desilusão, né, na Babilônia, estamos vendo aqui a promessa da nova aliança. Surgiu aqui uma luz. Olha só, Jeremias 31 não é só um consolo, mas é a revelação de um Deus que, mesmo em meio ao juízo, ele estava ali trazendo um plano de restauração. Não mais uma lei escrita em tábua de pedra que vocês podem quebrar, mas é uma gravada no coração. Não é mais um conhecimento superficial, mas é uma intimidade aqui, inclusive universal. Não mais um perdão condicional, mas uma remissão completa, onde eu não mais me lembrarei dos seus erros, dos seus pecados. E essa aliança, né, cumprida em Cristo nos lembra que a verdadeira esperança não está nas circunstâncias externas, mas está na transformação interna que só Deus pode operar. Então essa história de Judá, ela nos ensina que Deus, ele nem sempre leva pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais popular, mas que muitas das vezes, pelo que nós aprendemos nas Escrituras, Deus quer que venhamos a aceitar verdades que podem parecer incômodas. Às vezes nós precisamos resistir àquelas vozes que prometem o que nós queremos ouvir, que venhamos a confiar nos planos de Deus, e vai além do que nós podemos ver. Deus é fiel às suas promessas. A palavra de Deus, ela é confiável, o julgamento de Deus é justo. A misericórdia de Deus, ela triunfa sempre. E tudo isso aponta para Cristo, todas as profecias apontam para Cristo. E nele nós podemos confiar. No homem não podemos confiar. Como acreditar em um político? Quantas vezes nós não escutamos um político prometer uma coisa ou outra? Eu mesmo estava comentando com um pastor amigo meu, né, o pastor Cícero, e eu votei em um deputado que se dizia ser pastor e que hoje tem um comportamento ali reprovável, lamentável. Eu mesmo me decepcionei. Falei, esse daí eu não voto mais e ninguém da minha família vai votar mais nele. O homem pode decepcionar. Quantos aí não se decepcionaram achando que durante esses 4 anos, não, agora eu vou pela primeira vez para a Disney, agora eu vou comer picanha direto. E estamos vendo pessoas faltando parte da cesta básica. Pessoas com dificuldade de comprar ovo, o básico ali. Pessoas que tinham o costume de viajar sempre e agora já não conseguem viajar sempre. Tudo ficou ali mais difícil durante esse período. Então, às vezes, as pessoas acabam confiando em palavras bonitas, coisas fáceis. E nem sempre acontece o que o homem promete. Às vezes, nós escutamos ali o que parece ser mais agradável. Que viemos a confiar em Deus, que viemos a ouvir Deus. E nessa próxima eleição, não venhamos a cair em discursos bonitos. Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo outro. Quantas coisas já ouvimos isso? Com certeza você já ouviu muito. Ah, eu vou abaixar o preço do ônibus, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo outro. No final, dificilmente alguém cumpre alguma coisa. Só uma promessa ali barata para fazer o povo escutar, né, e votar. E na maioria das vezes, esse pessoal que promete muito aí são os que menos fazem. Então, que não venhamos a negociar o voto, que é muito precioso, e a história da nossa nação pode estar em jogo. Venhamos a orar até antes de votar. Pode ser a eleição mais difícil da história do Brasil. Eu estou falando aqui. Sério, posso parecer aqui tá normal, mas estou falando sério. O Brasil está numa situação muito difícil, meus irmãos. Por isso que eu estou repetindo e repetindo e repetindo aqui. Oremos pelo Brasil.
E não é só uma oraçãozinha no mês, não. Uma oraçãozinha na semana, não. O Brasil precisa de oração diariamente. Precisamos orar sem parar. As coisas estão realmente muito difíceis. Oremos. Mais uma vez, não estou falando aqui só presidente. Oremos pelo Brasil, por todos os nossos governantes, pelo presidente, pelos governadores, pelos senadores, pelos deputados, pelos nossos vereadores, prefeitos, todos os políticos, todos os juízes, ministros, pessoas que estão em profissões importantes, professores, doutores, advogados, porque nós estamos vendo tanta injustiça acontecendo, não podemos aplicar a culpa só em uma pessoa, que as coisas estão desandando em várias áreas. Para ter realmente uma restauração no país, tem que ter aqui uma cura completa, tirar ali muitas peças atuais ou haver realmente um arrependimento geral. Então a oração realmente tem. Eu creio que a oração move montanhas, então precisamos nos juntar, nos unir e orar pela nossa nação. Não é por força nem por violência, eu não estou falando aqui nada disso, mas é no poder da oração. O Espírito Santo ele pode fazer. Amém? Então, não sabemos aqui o que pode acontecer, né, nos próximos dias. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós, mas o que nós acabamos colocando no poder, eu de repente não coloquei, mas talvez aí a maioria, não sei, é o que está lá governando. Ainda que, ainda que eu não tenha colocado, eu sei que ele está lá pela permissão de Deus. Então, se ele está lá com a permissão de Deus, eu preciso orar por ele. Ainda que eu não concorde com a forma de governo, com o que está acontecendo, Deus pode tirá-lo. Só Deus para tirá-lo. Eu não posso chegar aqui e falar contra, porque é uma autoridade. Está nas mãos de Deus. Vamos orar para que haja uma mudança. Amém? Deus te abençoe grandemente e venhamos. Eu estou falando aqui de governantes porque realmente a situação do Brasil, meus irmãos, muitos estão aqui dormindo, nem estão entendendo nada do que está acontecendo. A situação é séria demais. Séria. Eu estou dizendo aqui que até questões econômicas, as coisas não são boas para os próximos 2 anos. Então, precisamos orar muito, porque alguma coisa extraordinária precisa acontecer para as coisas realmente voltarem a funcionar. Agora, existe quando for rei sobre a terra, que haverá uma paz verdadeira, que haverá uma prosperidade verdadeira, seu reino será eterno. E esse é Jesus Cristo. Mas enquanto ele não for rei, meus irmãos, que venhamos a ter muita sabedoria. Olha só como tem acontecido em outros países, né? Venezuela, no Nepal, em outros lugares. Tenho certeza que nenhum de nós queremos que esse tipo de coisa aconteça no Brasil. Então, o ano que vem é um ano decisivo. Não sei qual ano você está assistindo esse vídeo. Eu espero que se você estiver aí no futuro assistindo esse vídeo, que as coisas tenham melhorado aqui no Brasil, que estejamos prosperando, o presidente atual tenha se arrependido, se convertido, que venha realmente estar vivendo ali em novidade de vida. Amém? Deus abençoe. Desculpa aí esse vídeo extenso e falando sobre algumas questões é, políticas, né, que eu não costumo falar, mas que são também importantes. E que haja shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Na sua família, na sua vida, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado,
seu país, seu casamento, amém? E venhamos a prosperar aonde colocarmos os nossos pés. Conforme vivemos ali no livro de Jeremias, ore pela cidade, pela prosperidade de lá. Se a cidade prosperar, vocês vão prosperar. Então, ore pelo Brasil. Amém? Deus os abençoe.